1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 9. Da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos queridos, quando nós entendemos o motivo que Pedro está escrevendo essa carta, o porquê que Pedro começou a escrever essa carta, a gente começa a entender a importância das palavras que Pedro usa em toda a sua carta. Os primeiros versículos dizem que Pedro está escrevendo esta carta para os eleitos que são forasteiros da dispersação do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está escrevendo esta carta, meus irmãos, para crentes que, por causa da sua fé, por causa do seu amor por Cristo, por causa da vida de santidade que eles estavam buscando, eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a ser tratados de forma injusta. Escravos que estavam sendo maltratados pelos seus senhores. Mulheres que estavam sendo maltratadas pelos seus maridos, amigos que estavam sendo maltratados por aqueles que se diziam seus amigos, familiares que estavam sendo maltratados dentro do seu ciclo familiar, homens e mulheres que estavam sendo tratados com todo tipo de injustiça, com todo tipo de maldade. Alguns estavam sendo ameaçados e provavelmente alguns estavam até enfrentando o martírio, enfrentando a morte, sendo lançados na prisão, sendo jogados nas arenas dos leões, sendo levados diante da forca. Esses crentes, meus irmãos, estavam enfrentando uma dura perseguição por causa da sua fé. O imperador Nero, um homem extremamente terrível, maldoso, tirano, o mesmo que pôs fogo em Roma e culpou os crentes, o mesmo que pegava os crentes, cobria eles com piche, colocava fogo neles para que aqueles crentes que se tornaram tochas humanas pudessem iluminar os seus jardins ali do seu império romano. Esses, meus irmãos, perderam seus empregos, foram separados de suas famílias. E Pedro, então, está escrevendo esta carta para que, através de suas palavras, estes irmãos que estavam passando por todas essas situações difíceis pudessem ser consolados, pudessem ser fortalecidos, pudessem ser preparados para enfrentar essas lutas terríveis que eles estavam enfrentando. João Calvino diz
no seu comentário sobre esta carta, que o objetivo principal dela é elevar os crentes acima do mundo. Que o objetivo dela é preparar os crentes para que eles sejam encorajados a enfrentar a batalha espiritual, para que eles sejam revestidos do poder do alto, para ao enfrentarem essas lutas e essas dificuldades, eles pudessem fazer com seus olhos voltados para Cristo. Meus irmãos, a realidade por trás desta carta nos faz de fato entender e perceber que a vida cristã não é fácil. Nos faz entender, meus irmãos, que por mais que nós somos crentes, que por mais que nós estamos em Cristo Jesus, que por mais que nós somos fortalecidos, ensinados, que nós somos conduzidos pelo Senhor, coisas difíceis acontecem com cada um de nós. Lutas, dores e angústias nos acometem constantemente. A vida cristã, meus irmãos, não é um convite para um chá. A vida cristã não é um momento harmonioso e de deleite no sentido de que tudo vai bem com a nossa caminhada, tudo vai bem conosco porque somos crentes. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a vida cristã é uma batalha, é uma guerra, e nós precisamos estar preparados para esta guerra constantemente. Para este propósito, então, meus irmãos, de estarmos preparados para esta batalha espiritual, nós precisamos conhecer quais são os benefícios que Deus nos dá para nos ajudar a enfrentar esta batalha. Quais são as bênçãos que Deus nos concede ao enfrentamento desta batalha? Em outras palavras, se nós pretendemos travar a luta da vida cristã, nós precisamos conhecer os benefícios de Deus. Porque apesar de sabermos que a vida cristã é cheia de lutas, de problemas, de angústias, de dores, de sofrimentos, por um lado, esta é a grande verdade das nossas vidas. Mas do outro lado, meus irmãos, nós temos inúmeros benefícios que nos são dados por Deus, para que, ao olharmos para estas lutas, nós não sejamos desanimados, a nossa fé não seja minada, a nossa esperança não seja apagada. Para este propósito, então, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a ajuda que vem de Deus. E quanto mais nós apreciamos, meus irmãos, esses benefícios, quanto mais nós apreciamos o valor que nós recebemos de Deus por sermos crentes, quanto mais nós entendemos das bênçãos que Deus nos concede por sermos crentes, as lutas, os problemas, as angústias se tornam fáceis de trilhar, se tornam fáceis de passarmos por elas. E não somente isto, meus irmãos, as coisas deste mundo se tornam inúteis, porque as coisas deste mundo não podem ser comparadas com as bênçãos e os benefícios que Deus nos dá ao fortalecer a nossa fé para enfrentarmos as dificuldades desta vida. Quando nós compreendemos os benefícios que Deus nos dá, meus irmãos, nós paramos de vagar por aí, de andar por aí como indigentes, como aqueles que estão esperando que alguém nos dê dos seus restos, pois nós compreendemos que nós já somos ricos dos cuidados e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós consideramos especialmente as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, meus irmãos, quando nós entendemos todas as riquezas que nós temos em Cristo, as coisas deste mundo, meus irmãos, parecerá apenas escória. É aquilo que Paulo diz: eu considerei tudo como refúgio para ganhar o amor de Cristo, porque eu achei um tesouro maravilhoso para a minha vida.
quando nós entendemos o valor deste tesouro, quando nós entendemos o valor destas riquezas, quando nós entendemos as maravilhas que nós temos em Deus, meus irmãos, as coisas deste mundo se tornam refúgio para nós. E aqui então está Pedro escrevendo para crentes que estavam sob pressão, que estavam passando por sofrimentos. E a primeira coisa que Pedro faz aqui, meus irmãos, ao escrever para estes crentes, é louvar a Deus. É louvar a Deus porque ele entende que em meio a todas essas lutas e as dificuldades, a nossa esperança se renova quando nós entendemos que em tudo nós devemos louvar a Deus. Meus irmãos, nunca haverá um momento em que nós não possamos, ou em que nós não temos condições de louvar a Deus, mesmo quando nós estamos sendo profundamente angustiados por todo tipo de sofrimento. Pense em Jó, por exemplo. Jó recebeu a notícia de que seus filhos foram mortos, de que sua lavoura foi queimada, de que a sua riqueza foi roubada. E naquele momento em que todas aquelas terríveis notícias estavam sendo disparadas contra ele como um tiro de metralhadora, Jó foi capaz de adorar ao Senhor quando ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, naquele terrível momento, Jó prostra, louva e adora a Deus. Há uma razão muito grande, meus irmãos, para este verso de Jó 1:21 ser muito citado em velórios, ser muito citado em funerais com frequência. Quando nós perdemos alguém que amamos, mesmo diante da ferida do luto, nós precisamos lembrar que Deus ainda é digno de ser louvado. Mesmo em tristeza e na mais profunda tristeza da nossa vida, nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Este era o pensamento do autor que compôs o hino 108, Aflição e Paz. Quando ele recebeu as notícias de que todos os seus filhos haviam morrido no naufrágio, ele pegou um barco, ele foi até o ponto em que aquele navio havia afundado. Ele ali compôs aquele belíssimo hino que nós vamos cantar depois deste sermão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, mesmo passando por tudo isso. E aí a versão original não é eu sou feliz com Jesus, a versão original é está tudo bem com a minha alma. Imagina você perder os seus filhos, você perder os seus negócios, você perder tudo que você tem, e mesmo diante da mais dura tragédia da vida, alguém ser capaz de dizer: Senhor, eu sei, eu perdi tudo que eu tinha, mas está tudo bem com a minha alma. Somente alguém, meus irmãos, que tem um amor por Deus maior do que o amor por este mundo, é que pode ter no seu coração palavras de louvor como essa. Estes crentes estavam sendo perseguidos, mas Pedro então diz: vamos fazer uma pausa, vamos louvar e adorar ao Senhor, porque sempre é tempo de louvar a Deus. E Pedro então, meus irmãos, ele começa esta carta com uma doxologia, onde ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, numa época em que tantas pessoas respondem à dor e ao sofrimento de suas vidas, questionando a existência de Deus, questionando a soberania de Deus, questionando a bondade de Deus, é interessante que Pedro responde a estas realidades, a estas coisas, não questionando: Senhor, aonde estava o Senhor quando tudo isso aconteceu? Senhor, por que todos esses males foram derramados sobre mim? Pedro responde a isso, meus irmãos, louvando a Deus. Pedro quer nos dar aqui, meus irmãos, a esperança do céu. Pedro quer nos dar uma esperança a qual eu e você podemos agarrar, mesmo quando Jesus nos leva pelo vale da sombra da morte. Mesmo quando todas as coisas parecem dar errado em nossas vidas. Mesmo quando as dores e o sofrimento nos atingem constantemente. Pedro aqui, meus irmãos, quer nos dar a esperança de que este mundo de fato é um mundo de dor, de lutas e de sofrimentos. Ele quer mostrar que a nossa esperança não está neste mundo. Que a nossa alegria verdadeira não está nesta vida. De que as bênçãos eternas não são encontradas nas coisas materiais. De que a preciosidade da fé e do amor em Deus não são colocados em prosperidade e em riqueza, mas na esperança da eternidade. E ele então, meus irmãos, nos mostra nesta manhã 3 coisas neste texto. Primeiro, ele quer mostrar a nós o novo nascimento, ou o nascimento e a substância de nossa esperança. E isso ele mostra nos versos 3 a 5. Depois ele mostra as circunstâncias em que a nossa esperança vive, ou que a nossa esperança perdura. Versos 6 a 8. E em terceiro lugar, meus irmãos, ele quer mostrar que ele quer que nós vejamos que o que a nossa esperança nos capacita a fazer. O que a nossa esperança nos conduz a fazer, ainda também nos versos 8 a 9. E aí então, meus irmãos, nós podemos perceber aqui que Deus dá aos crentes a esperança de uma herança gloriosa. Pedro destaca 2 pontos aqui, meus irmãos. Ele diz que quaisquer que sejam os nossos problemas, nós podemos louvar a Deus, porque a nossa salvação vem de Deus. A nossa salvação não vem de nós. A nossa salvação não vem das nossas mãos. A nossa salvação não vem da nossa vontade. A nossa salvação não vem da nossa aceitação. Nós não aceitamos a Jesus, levantamos a mão e dizemos: eu aceito a Jesus. Não. A nossa salvação vem de Deus. É Deus que coloca em nossos corações a sua fé e o seu amor. É Deus que coloca em nossos corações a salvação. E aqui então, meus irmãos, nós vemos primeiramente que a salvação é a substância da nossa esperança. Veja novamente comigo o verso 3. Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira pergunta que o texto traz para nós é: de onde vem a nossa esperança? Deste mundo? Das riquezas, dos bens materiais, dos bens físicos, da saúde, da prosperidade, dos valores deste mundo? Pedro diz que Deus nos salvou e nos fez nascer de novo para uma viva esperança.
E então observe aqui, meus irmãos, qual é a origem da nossa esperança. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, de acordo com a sua muita misericórdia, Deus nos fez nascer de novo, Ele nos regenerou. Então observe que a nossa esperança, meus irmãos, está na salvação que Deus nos concedeu, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que a salvação, ela não é um mérito nosso. A salvação não é um valor ou algo que vem de nós. Ela vem a nós apesar de nós. Nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. Não tem aquele que pode dizer assim: Senhor, eu mereço a salvação porque eu fui um bom homem, eu fui uma boa mulher, eu fui um bom filho, eu fiz tudo certo, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Não. Nós entendemos aqui, meus irmãos, que nós somos salvos mediante a misericórdia de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, por causa da misericórdia de Deus, é que nós fomos salvos. Por causa da graça de Deus é que nós somos salvos. A palavra graça e a palavra misericórdia, meus irmãos, estão aqui de mãos dadas naquilo que Pedro diz. Graça, como nós entendemos e sabemos, é o favor imerecido de Deus. Graça é algo que eu não mereço, mas Deus me dá. Misericórdia é algo que eu mereço e Deus não me dá. Misericórdia é quando eu mereço a condenação e o inferno e Deus não me dá condenação e inferno, mas me dá salvação e vida. Portanto, graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá. Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não me dá. E aqui então Pedro está dizendo que nós fomos salvos segundo a sua misericórdia. Segundo a misericórdia de Deus, nós fomos salvos. Nós merecíamos não ser salvos, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a ira, nós merecíamos a condenação, mas Deus nos deu vida eterna. Deus nos deu o perdão. Deus, meus irmãos, viu que nós éramos culpados, que nós merecíamos o veredito de condenados, mas ainda assim Ele estendeu o seu amor a nós, miseráveis pecadores. E portanto, meus irmãos, a nossa esperança está nesta obra maravilhosa de Deus. Está fora de nós. Ela nasce do caráter de Deus e ela é garantida a nós por Jesus Cristo, seu Filho. A origem da nossa salvação não é enraizada em nós, ela está fora de nós, mas ela vem de Deus mediante Jesus Cristo. E então, meus irmãos, observe a substância de nossa esperança. Qual é a substância dessa esperança que nós temos, que vem de Deus mediante Jesus Cristo? Pedro diz, versículos 4, para que nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Há um paralelo interessante no texto aqui, meus irmãos. Nós nascemos de novo, nós fomos salvos, nós fomos regenerados por Deus mediante Jesus Cristo. Deus nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Versículo 3. E Deus nos fez nascer para uma herança. Versículo 4. Pedro descreve a nossa salvação como sendo uma herança que está trancada para nós no cofre, que está guardada para nós no banco dos céus, protegida contra qualquer intruso que possa tirá-la de nós. E temos a certeza, meus irmãos, de que o poder de Deus é que está protegendo esta herança para que um dia nós possamos desfrutar dela. Uma herança que está reservada para nós nos céus, que será revelada para nós no último dia.
Pedro diz, meus irmãos, que a nossa salvação é uma herança, então, guardada para nós nos céus. Claro, quando nós pensamos nesta herança, quando nós pensamos na salvação, quando nós pensamos nas bênçãos que nós recebemos de Deus, nós precisamos lembrar, Cristo é a nossa herança. Mas também, meus irmãos, isto inclui os cuidados, a providência, o amor, as bênçãos espirituais, a salvação plena e final que nós receberemos por meio de Jesus Cristo. Agora, pense comigo por um momento, meus irmãos. Imagine, hipoteticamente falando, se isso acontecesse de verdade, seria muito bom, que você tenha um parente, um tio, que você seja o único sobrinho desse seu tio e ele é bilionário, ele tem lá 5 bilhões, ou tem muito dinheiro, tem muita riqueza, e ele morre e deixa toda essa herança para você. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa herança, você se lembra que você está devendo 200 mil reais para o banco. Só que agora você recebeu uma notícia que você se tornou milionário. Bom, eu não preciso me preocupar com a dívida de 200 mil, porque eu posso pagar essa dívida e muitas outras como essa. Porque agora eu tenho uma herança maravilhosa. Você não vai se preocupar. Você vai viver a sua vida tranquilamente. Meus irmãos, isso é algo hipotético, né? Seria bom se acontecesse. Mas a salvação que Pedro está mostrando aqui para nós é mais real, é mais permanente, é mais duradoura do que qualquer herança que nós possamos receber neste mundo. A herança que Pedro está mostrando aqui para nós, meus irmãos, é mais preciosa do que qualquer coisa que nós possamos saborear, tocar, ver ou sentir. Pedro aqui está dizendo que nós temos uma herança, que nós nascemos para esta herança e que um dia nós receberemos esta herança imarcessível, incorruptível, que será reservada e revelada para nós no último dia. Essa herança, meus irmãos, é muito mais preciosa do que qualquer coisa, porque nós sabemos, o dinheiro que nós podemos ganhar de alguém, um dia ele pode acabar. Um dia o banco pode tomar, o governo pode tomar, ou qualquer coisa pode acontecer e nós podemos ficar sem ela. Mas a herança que está reservada para nós nos céus, nós jamais perderemos. Ninguém tirará de nossas mãos. Ninguém, meus irmãos, poderá arrancar de nós. Ela nunca vai se perder, ela nunca vai perder o valor, ela nunca vai ser tomada de nós. Ela é uma herança incorruptível, sem mácula. Ela não vai desaparecer, ela está reservada para nós nos céus. Pedro quer nos dizer aqui, quer nos mostrar, meus irmãos, que a nossa salvação está livre da morte, está livre da decadência, está livre de traça, está livre de roubo, está livre de qualquer coisa que possa acontecer conosco e em nossas vidas. Nada pode tirar esta herança de nós, nada pode tirar a salvação final de nós, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus. Foi Deus quem deu a nós. Nós fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Ele nos salvou quando nós merecíamos a morte. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança imarcessível, incorruptível, e no último tempo nós vamos receber esta herança. Um dia todas as coisas deste mundo vão desaparecer, meus irmãos. Um dia os bens que nós temos, materiais, vão desaparecer. Um dia estes bancos que nós estamos sentados aqui vão desaparecer. Um dia essa igreja, essa construção vai desaparecer. Um dia esta cidade vai desaparecer. Um dia este país vai desaparecer. Um dia as belezas deste país vão desaparecer. Os países deste mundo vão desaparecer, todas as coisas vão desaparecer, meus irmãos. Mas a nossa herança que está reservada para nós nos céus
não desaparecerá. Todas as coisas desaparecerão, mas a nossa herança, ela é incorruptível, ela é inacessível, ela é indestrutível. Ela não vai desaparecer, porque é Deus quem nos dá. E Pedro também está nos dizendo outra coisa aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que essa salvação ou essa herança, que nunca vai desaparecer, não é algo que nós ainda vamos receber. Pedro está dizendo que ela já é nossa. Pedro está dizendo que essa herança que nós vamos receber naquele último tempo, não é que nós ainda vamos receber e ela vai se tornar nossa. Pedro está dizendo, ela já pertence a cada um de vocês. Nós já temos uma herança e nós ainda não a possamos, né? não tomamos posse dela completamente, mas um dia nós tomaremos posse dela. Porque, meus irmãos, Deus está guardando para nós as riquezas que estão preparadas para nós nos céus, meus irmãos. São riquezas que não podem acabar com o tempo, que não podem diminuir nem perder o seu valor. Quando Pedro diz que a nossa salvação está pronta para ser revelada no último tempo, ele quer dizer que agora nós desfrutamos apenas de uma pequena parte desta salvação. Meus irmãos, imagina o dia em que nós iremos desfrutar da nossa salvação na sua totalidade. Hoje nós desfrutamos de uma pequena parte da salvação, nós vivemos o já e o ainda não, nós já somos salvos, nós estamos em Cristo, nós desfrutamos das bênçãos em Cristo Jesus, mas nós não desfrutamos delas na sua totalidade, porque um dia nós vamos desfrutar da salvação de forma total, de forma plena. Um dia, meus irmãos, nós seremos revestidos de poder, de glória. Um dia nós seremos completamente glorificados por Cristo Jesus. Nós seremos completamente transformados. O nosso corpo frágil, o nosso corpo debilitado, o nosso corpo, meus irmãos, que se quebra com um simples tombo, um dia será revestido de um corpo poderoso, glorificado, como o corpo de Cristo quando ressurreto. Um dia nós teremos uma mente capaz de lembrar, de pensar em coisas extraordinárias. Um dia os nossos olhos verão coisas grandiosas. Um dia, meus irmãos, nós seremos cobertos com todo o poder, com a glória e com as bênçãos celestiais, coisas que nós não desfrutamos ainda aqui. Aqui nós desfrutamos dos cuidados de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus que nos conduz em todo o tempo. Mas um dia, meus irmãos, tudo isso será desfrutado por nós de forma grandiosa. Nós precisamos nos lembrar sempre, meus irmãos, que quando nós falamos do céu, da eternidade, o céu não é aquele lugar monótono em que os anjos ficam sentados tocando harpa. Quando nós falamos do novo céu e da nova terra, nós precisamos nos lembrar que o novo céu e a nova terra será este mundo completamente transformado. O novo céu e a nova terra, meus irmãos, será um lugar de trabalho, será um lugar de prazer, será um lugar de alegria plena em Cristo Jesus. Um dia nós faremos tudo aquilo que nós fazemos neste mundo, só que de forma perfeita. Imagina você trabalhar ou fazer as coisas que você faz de forma perfeita, sem dificuldades de pensar, de criar, de imaginar. Imagina você trabalhar sem medo de ficar doente, sem medo de se machucar, sem medo de que alguém roube o seu patrimônio, de que alguém tire de você aquilo que você tem. Um dia tudo será perfeito. Um dia, meus irmãos, nós viveremos a plenitude de todas as coisas. Nós não podemos crer que um Deus tão criativo como o nosso, que criou este mundo com tanto poder, glória e majestade, com tantas belezas, vai fazer com que todos os salvos vivem sentados para sempre em nuvens, tocando harpa e cantando. Não! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para nós. É o que Paulo diz.
Por isso, meus irmãos, a nossa esperança perdura mesmo em meio às grandes provações deste mundo. A nossa esperança está em Cristo e na salvação que Ele nos garante. Nós temos uma herança reservada para nós. A segunda coisa que Pedro nos mostra aqui, meus irmãos, nos versos 6 a 8, ele disse: nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, vocês já perceberam como que o realismo bíblico é impressionante? A Bíblia, meus irmãos, ela não tem pretensão nenhuma de esconder nada de nós. A Bíblia é clara como o sol do meio-dia. Porque a Bíblia mostra os pecados dos servos de Deus, o pecado de Davi, o pecado de Abraão, homens que foram grandemente chamados por Deus, que eram pecadores, e a Bíblia mostra: Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, assassinou o marido da mulher com quem ele adulterou, fez coisas absurdas, mas era o homem segundo o coração de Deus. Abraão mentiu para proteger a sua vida. Jacó, um enganador. Esses são os homens que Deus chamou. A Bíblia não tem... O realismo bíblico é impressionante. E agora observe, meus irmãos, como que a Bíblia mostra isso aqui, porque Pedro pega a esperança que está reservada para nós, ele fala de uma esperança maravilhosa, que nós vamos desfrutar quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, quando nós estivermos naquele lugar glorioso e poderoso, mas ele pega isso e coloca em quê? Num contexto de lutas, de dores e de sofrimentos. Pedro pega essas bênçãos maravilhosas e coloca no contexto que nós não imaginaríamos que ele estivesse ali. A Bíblia nos diz que nós enfrentaremos provações, embora nós sejamos crentes, que nós vamos enfrentar angústias, tristezas, privações, perdas, lutos e dor. Mas ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que ele quer dizer é: nisso alegreis. Em que Pedro está mandando nós nos alegrarmos? Nas provações, nas lutas, nas dificuldades? Não! Pedro está dizendo: alegrem-se na sua salvação. Quando ele diz nisso alegrais, ele está falando: lembra daquilo que eu disse anteriormente, de que nós fomos salvos por Cristo Jesus, de que nós pertencemos a Deus, de que tem uma esperança reservada para nós nos céus. Ele está dizendo: a sua alegria tem que estar colocada nisto, nessas verdades, porque por agora, por um breve tempo, se necessário, vocês serão contristados, enfrentarão muitas lutas e sofrimentos. E se você colocar o seu coração, a sua esperança, os seus olhos nestas lutas, nessas dores, nesses sofrimentos, você não terá nenhuma esperança. Por isso, coloque a sua esperança na salvação em Cristo Jesus. Mesmo que vocês estejam nas covas, temporariamente angustiado por todas as provações, nós precisamos olhar para Cristo, meus irmãos, e entender que Ele providenciou as bênçãos celestiais para que nós pudéssemos desfrutar delas. Mas essas bênçãos que estão reservadas para nós não podemos desfrutar delas em sua totalidade até que Cristo volte. Até que o Senhor complete a obra que Ele quer completar neste mundo. Até que Ele salve todos os seus eleitos. Vocês já ouviram alguns crentes dizerem assim:
até que a última pessoa deste mundo ouça o Evangelho, Jesus Cristo não vai voltar. Isso está errado. Porque o que o texto diz é que até que o último eleito ouça o Evangelho, Jesus Cristo não vai voltar. Nós não sabemos quem é o último eleito a ouvir o Evangelho. Pode ser que muitos ainda precisem ouvir. E até que este último eleito ouça, para que ele possa ser salvo. Enquanto isso não acontecer, Jesus Cristo não volta. Mas, meus irmãos, todos os acontecimentos deste mundo nos apontam e gritam a cada um de nós que Cristo está prestes a voltar. E que, enquanto isso não acontecer, se necessário, nós seremos contristados por várias provações. Pedro diz assim: se for uma necessidade, vocês serão contristados. Mas que tipo de necessidade é essa? Quem ou o que está tornando isso uma necessidade para nós? Quem está tornando as aflições e as dores, meus irmãos, uma necessidade para nós? E a resposta é Deus. Deus torna as aflições e as dores uma necessidade para nós. Por que Deus torna, meus irmãos, as aflições e as dores uma necessidade para nós? Por que nós que somos crentes precisamos sofrer? Por que nós que somos crentes precisamos passar por angústias, dores e sofrimentos? Pedro, no versículo 6, meus irmãos, ele diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí ele dá a resposta do porquê disso no versículo 7. Porque para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Meus irmãos, Pedro usa aqui duas expressões no verso 6 para mostrar aos crentes que as provas que eles passam fazem parte da vontade de Deus, mas que ao mesmo tempo é algo transitório. É algo passageiro. Primeiro ele diz: embora no presente, embora nos dias atuais, embora agora nós sejamos contristados, Pedro está encorajando os seus leitores a manterem os seus olhos lá na frente, lá no futuro. Porque as provas fazem parte de nossa realidade, do nosso tempo presente. E por isso os crentes poderiam exultar em meio a elas. Pedro também usa a expressão por breve tempo. Por mais tempo que aqueles crentes sofressem, por mais tempo que fossem as dores e as lutas que eles sofressem, seria um breve tempo. Por quê, meus irmãos? Porque a vida é breve. A vida é extremamente passageira. O sofrimento de alguém pode durar a sua vida inteira, mas é um breve tempo. Porque o autor do livro de Eclesiastes diz que a nossa vida é como uma neblina, é um vapor. Os nossos dias é como o dia de ontem que se foi. Nós estamos neste mundo apenas de passagem. Os nossos dias neste mundo, meus irmãos, são curtos. Nós podemos viver 50, 60, 70 anos, mas o que é isso comparado com a eternidade? Não sei se você tem uma noção real do que é eternidade. Porque quando a gente pensa em eternidade, nós temos a tendência de querer medir a eternidade pelos anos. A eternidade vai durar 100, 200 anos, é muito tempo. Mas não, a eternidade não é 100, nem 200, nem 300, nem 400 anos. A eternidade é infinitos. Não existe dias do calendário que possam definir a quantidade de tempo da eternidade. É eterno, é para sempre, é algo que nunca vai ter fim. Por isso que a eternidade, meus irmãos, deve ser pensada por nós no sentido em termos de salvação e em termos de condenação. Quando nós ouvimos que aqueles que são abomináveis, aqueles que detestam a Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus serão condenados eternamente, a palavra está dizendo que eles viverão para sempre, sofrendo a ira e o juízo de Deus.
mas aqueles que serão salvos, eles vão viver para sempre desfrutando das bênçãos da presença de Deus. Mas Pedro está dizendo, olha, por um breve tempo, enquanto esta vida durar para você, você vai enfrentar dores e sofrimentos. Você passará por lutas. Mas o que é isso em comparação com a herança imperecível, imaculada, incorruptível, guardada para nós no céu? O tempo de sofrimento neste mundo é apenas um curto período de tempo. Pedro, então, ele diz, meus irmãos, qual é o propósito das provações? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é perecível, mesmo que apurado por fogo, isso aponta para o propósito das provações. Qual que é o propósito das provações? Para que a nossa fé seja provada ou refinada como o ouro. Para que a nossa escória seja removida. Para que na vinda de Cristo haja louvor, honra e glória. Deus, meus irmãos, quer fortalecer a nossa fé por meio dos sofrimentos. Tome cuidado quando você orar a Deus e dizer assim, Senhor, fortaleça a minha fé. Porque ao mesmo tempo que você ora e pedindo a Deus para fortalecer a sua fé, você tem que estar preparado para a maneira como Deus vai fazer isso. Porque Deus, meus irmãos, Ele vai fortalecer a sua fé, levando a palavra, fazendo aprender cada vez mais a vontade dEle, mas Ele vai fortalecer a sua fé, apurar a sua fé, lhe conduzindo por caminhos de dor e de sofrimento. A fé, as provações servem para isso. As provações servem para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja apurada como ouro, e Pedro sempre usa esse exemplo do ouro, porque o ouro, para que ele fique puro, ele tem que ser depurado no fogo, ele coloca no fogo, e ali um fogo extremamente alto, intenso, aquelas impurezas do ouro vão saindo, e o ouro vai virando aquela pedra preciosa. Assim é a nossa fé, conforme nós passamos pelo fogo, pela angústia e pelo sofrimento, a nossa fé vai sendo apurada, vai se tornando límpida, vai se tornando sem pecado. Entender, meus irmãos, as nossas provações, entender as nossas aflições é extremamente importante. Quando nós estamos passando por lutas e sofrimentos, nós temos a tendência de orar assim, Senhor, tira essas lutas, tira esses problemas da minha vida, me ajude a enfrentar, me ajude, Senhor, me livra das dores e dos sofrimentos. Nós sempre vamos orar isso, não está errado, meus irmãos, orar, pedir a Deus para nos livrar desses momentos difíceis. Mas nós nunca podemos esquecer de, ao mesmo tempo, pedir a Deus o seguinte, Senhor, apesar dessas lutas e desses sofrimentos doerem tanto no meu coração, fortaleça a minha fé em meio a tudo isso. Me ajude, Senhor, a ter o coração fortalecido na Tua presença. Me ajude, Senhor, a confiar no Senhor cada vez mais e mais. Porque, meus irmãos, como John Piper diz, quando ele enfrentou momentos difíceis por causa de um câncer, ele diz assim, não desperdiceis o vosso câncer, não desperdicem os seus sofrimentos, porque os sofrimentos, apesar de serem doloridos e terríveis, é bênção para nós, porque ele nos aproxima cada vez mais e mais de Deus. Os sofrimentos nos fazem ter a nossa fé fortalecida por Deus. Nós sempre queremos ficar livre dos sofrimentos, livre das provações, livre das dores, mas veja que Pedro aqui, meus irmãos, ele não está dizendo assim, irmãos, eu estou orando para que Deus livre vocês das perseguições. Não, Pedro está dizendo, irmãos, enfrentem essas perseguições com confiança e com esperança no Senhor, porque a herança que está reservada para vocês nos céus é muito maior do que as provações que vocês estão enfrentando no momento. Os crentes deveriam entender que as circunstâncias pelas quais eles passavam fazia parte do processo de Deus em nos purificar, em fortalecer a nossa fé, em aumentar a nossa confiança no Senhor.
E nós precisamos entender isso, meus irmãos, quando as dores baterem em nossa porta. Quando as angústias tomar conta de cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando num processo de fortalecimento e de purificação da nossa fé. Embora as provações causem sofrimentos e, consequentemente, nos privem de muitos privilégios terrenos, esses sofrimentos nunca poderão tirar de nós o privilégio e a honra que nós teremos no fim desta vida, que nós receberemos do Senhor. Imagina, meus irmãos, naquele dia bendito, o Senhor olhar para cada um de nós, que enfrentamos dores, angústias, sofrimentos, dificuldades nessa vida, e Ele olhar para cada um de nós e dizer: vinde, bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. A nossa dor e a nossa angústia agora, meus irmãos, nos faz nos alegrar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas por fim, para acabar, a ação, olha a ação que a nossa esperança possibilita. Em que você se alegra em meio às provações? Aonde você coloca a sua alegria em meio às provações? Pedro está dizendo que as nossas provações têm que ser, a nossa alegria tem que ser colocada nisso, na salvação em Cristo Jesus. E ele está falando de tudo aquilo que ele já disse antes, que a nossa esperança tem que ser colocada no novo nascimento, tem que ser colocada na herança que é incorruptível, tem que ser colocada na salvação que está reservada para nós nos céus. Tudo isso, meus irmãos, pode nos alegrar, embora nós sejamos tomados por angústias por causa das várias provações. E observe então a qualidade dessa alegria no verso 8, porque Pedro diz, olha só o que Pedro diz: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, este é um tipo de alegria completamente diferente da alegria que nós temos neste mundo. A alegria em Cristo, meus irmãos, é uma alegria indizível, inefável, cheia de glória. É uma alegria que o mundo não pode nos oferecer. Como você se alegra quando você está enfrentando sofrimentos? Pedro nos dá a resposta. Olha só o que Pedro diz no versículo 13 aqui deste capítulo. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O versículo 10 ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Naturalmente, meus irmãos, a pergunta é: qual graça que será destinada a nós na revelação de Jesus Cristo? E como o contexto é tudo, nós precisamos voltar para o versículo 9, quando ele diz: obtendo o fim da vossa fé. Qual é a graça? A salvação da vossa alma. Meus irmãos, isso é o que Pedro também diz nos versículos 4 a 5. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a alegria e a ação da esperança em nós nos torna firmes e fortes em meio a todas as lutas e as dificuldades deste mundo. Nem eu e nem você vimos a Cristo face a face.
mas nós mesmo não vendo, nós cremos. Mesmo não vendo, nós nos alegramos e enchemos os nossos corações de exultação e glória. Porque nós estamos firmados e guardados em Cristo Jesus. Não há nada neste mundo, meus irmãos, que possa nos separar do Senhor. Não há nada neste mundo que possa tirar do coração do crente a esperança da eternidade. E eu estou dizendo do verdadeiro crente. Eu não estou dizendo daquele que se desespera ou que se afasta do Senhor quando vêm os problemas. Eu estou dizendo daquele que quando vêm as lutas e os problemas, ele se coloca na presença do Senhor e o agarra com todas as forças. Que ele é fortalecido e sustentado por Senhor. Onde você e eu temos colocado a nossa esperança neste mundo? Onde você coloca quais são os motivos de alegria para você nesta vida? Não podemos esquecer jamais, meus irmãos, que nós estamos neste mundo como peregrinos. Nós estamos neste mundo somente de passagem. Logo, logo, nós chegaremos na nossa pátria. Mas até chegarmos na nossa pátria, nós seremos contristados por todo tipo de sofrimento. Mas não se preocupem, Deus nos sustenta. Deus nos fortalece. Ao mesmo tempo que a tristeza causada pelo mundo é pesada, a alegria da salvação em Cristo Jesus é indizível. É inefável. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. E que a alegria do Senhor seja, dia após dia, a nossa força. Vamos ficar de pé?